Este é o podcast Dinossauro. Dinossauro Caipira de São Paulo. O podcast mais caipira da região. Monte Alto, a cidade dos dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita Sestari. Dinossauro. Dinossauro caipira. Por Rita Sestari. Eu estava lendo umas mensagens de até chegar em 2023, desde 2020. Mas aí eu resolvi dar uma mudadinha. Vou ler a mensagem mais nova, mais atual da semana passada, do dia 11 de 9 de 2023. Vamos ver o que vocês acham. As mensagens ainda, elas não estão assim lineares, né? Não é fácil transcrever ideias e pensamentos. Vamos ver. Ao Pai rogamos a paz e seu amor universal. Como filhos seus, louvamos e buscamos o seu amor e sua aprovação. Deus Pai, a grandeza infinita que nos permite vagar e viajar por esses mundos maravilhosos que nos acolhem e nos ensinam coisas também maravilhosas. Saber e viver. Bom seria se essas palavras se juntassem em uma só expressão. Lamentos serão perdoados quando não vierem junto da ingratidão. Igualmente se dará com um amor egoísta e barganhado. Mas preces sempre. Nunca esqueçamos de orar a qualquer tempo e momento. Os momentos quaisquer pedem observância das preces. Enlouquecer com as situações não leva a nada, não ajuda a nada. Enlouquecer com o amor de Cristo é muito bom. Das tristezas que se carrega e carregamos, é perder a oportunidade de andar junto com aquele que merece ajuda, companhia, desatentos com as oportunidades passageiras. Ilusões e mais ilusões. O caminhar nos pede e nos mostra que necessitamos de atenção. Atenção ao próximo, ao coração, aos sentimentos, aos sinais das emoções. Qualquer que seja a intenção, devemos sempre agir com compaixão, com o amor desprendido do coração. Limiares de amores se concentram e logo será forte, tenaz e assíduo. Com a maturidade do amor, que agora é febril e infantil, esse amor se tornará terno. Algumas passagens é necessária para atingir a magnificência do amor ensinado por Cristo nosso Senhor do amor. Liberdade, sempre a liberdade dos sentimentos, sempre a liberdade dos sentimentos que nos escravizam. Precisamos nos libertar daquele velho entender do amor
e do que o passado nos escravizou. Entender e digerir. Depois, amadurecer e crescer com o que aprendeu com a vivência disso tudo. Lunáticos senhores do rancor e perseguidos pelo passado que os atormenta. Tantas desilusões causadas por emoções e sentimentos que tirou do caminho suave que poderia ter sido, lamentavelmente, a insensatez da imaturidade causa desvio de conduta e perda do sentido da vida e da eternidade. Lamentavelmente, a concretude se despe da arrogância e se torna obséquio à lei ser enterrada consigo próprio. Luares são necessários para se poder entender e desgarrar de tudo que carrega consigo desnecessariamente. Deus compreende tudo e tudo faz parte. A parte que nos cabe é servir e interagir e desenvolver capacidades para o entendimento e a libertação de si mesmo, o esclarecimento de si mesmo, a interpretação de si mesmo, a realização de si mesmo, o desabrochar de si mesmo. É tudo isso. Amém. De Santo Agostinho, Confissões. Abro aleatoriamente uma página, tá? E deu o capítulo 9, é um pouco mais extenso que o capítulo 8, que tem poucas linhas. Então, vou ler os dois, vai? Vamos ler o capítulo 8 e capítulo 9. Capítulo 8. Mas tu, Senhor, permaneces para sempre, embora não se ire conosco para sempre, porque te compadeces do pó e das cinzas que somos. Pareceu-te agradável refazer minhas deformidades, e com ferroadas internas atormentaste-me, a fim de que me tornasse impaciente, e tu te manifestasse à minha visão interior. Assim, pela mão oculta do teu médico, meu inchaço foi reduzido, e a visão turva e obscurecida da minha mente foi dia a dia curada pela unção dos sofrimentos que me traíram saúde. Capítulo 9. Primeiramente, a fim de mostrar-me que tu resistes ao orgulhoso, mas dás graças ao humilde, e com quão grande misericórdia traçaste para os homens o caminho da humildade, em que tua palavra foi feita carne e habitou entre eles. Tu providenciaste para mim, usando meu orgulho ensoberbecido e anormal, alguns livros de platonistas traduzidos do grego para o latim. Neles encontrei, não exatamente com as mesmas palavras, mas com o mesmo efeito, aplicado por muitas e várias razões que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Além disso, a alma do homem, embora seja testemunha da luz, não é a própria luz. A palavra de Deus, porém, sendo Deus, é a verdadeira luz que ilumina a toda a humanidade. Além disso, li que ele,
estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a todos aos que creem no seu nome. Isso não li naqueles livros. Da mesma forma, li que Deus, a palavra, não nascera da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso também não encontrei naqueles livros. Descobri nesse livro, expresso em muitas e diversas maneiras, que o Filho era a forma de Deus, e não tinha por usurpação ser igual a Deus, pois tinha plenamente sua natureza. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não continha naqueles livros, pelo que, antes que houvesse tempo e depois de todos os tempos, teu Filho unigênito permanece imutável. Permanece imutável, habitando eternamente contigo, e que as almas recebem sua plenitude para que sejam abençoadas. Estava naqueles livros que, por serem participantes da sabedoria que neles habita, são renovados a fim de serem sábios. Mas a parte em que, no tempo oportuno, ele morreu pelos injustos, e tu não poupaste teu único filho, mas o entregaste por todos nós, não encontrei ali. Pois escondeste estas coisas dos sábios e as revelastes aos pequeninos, para que aqueles que estão cansados e sobrecarregados recebam descanso. Pois ele é manso e humilde de coração. Ele dirige os passos dos mansos e ao gentil revela o seu caminho, contemplando nossa humildade e nossos esforços, perdoando-nos de nossos pecados. Mas aquele que se levantam em arrogância não ouve sua voz, que diz: aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmos como sábios, tornaram-se tolos. Portanto, li também naqueles livros que trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, a saber, naquela comida egípcia pela qual Esaú perdeu sua primogenitura. Também teu povo primogênito adorou a cabeça de um besta quadrúpede em vez de a ti.
desejando em seu coração retornar para o Egito, prostrando a tua imagem e as próprias almas diante da imagem de um bezerro que come feno. Tais coisas encontrei lá, mas não me alimentei delas, pois era agradável a ti, ó Senhor, retirar de Jacó a ordenança de submissão, para que o mais velho servisse o mais novo, e assim tu chamasses os gentios e os fizesses participantes da tua herança. Dentre os gentios vim a ti, e fixei minha mente sobre o ouro que tu permitiste teu povo de levar do Egito, pois qualquer que fosse, era teu. Ao atenienses tu disseste, por meio do teu apóstolo, que em ti nós vivemos, nos movemos e existimos, como um de seus próprios poetas havia dito. E, em verdade, estes livros vieram de lá. Entretanto, não fixei minha mente nos ídolos do Egito, a quem serviam com teu ouro, que transformaram a tua verdade em mentira e adoraram a criatura em lugar do Criador. É isso. Mais um capítulo pequeno. Capítulo 11. Vamos pular o capítulo 10. Capítulo 11. Vai ficar o capítulo 10 uma interrogação, né? Capítulo 11. Observei, então, as outras coisas abaixo de ti. Eu percebi que não são completamente reais, nem completamente reais. São reais por provirem de ti. Entretanto, são irreais por não serem quem tu és. Pelo que verdadeiro é aquilo que permanece imutável. É bom, portanto, para mim, apegar-me a Deus, pois se não permaneço nele, não posso permanecer em mim. Ele, porém, permanece em si mesmo, renova todas as coisas. E tu és o Senhor, meu Deus, pois não dependes da minha bondade. E assim é Santo Agostinho em Confissões. Você ouviu o podcast Dinossauro Caipira, por Rita Sestari. O dinossauro caipira é um dinossauro achado aqui em Monte Alto. Obrigada. Este é o podcast Dinossauro. Dinossauro Caipira de São Paulo. O podcast mais caipira da região. Monte Alto, a cidade dos dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita Sestari.